Rapaz, o meu convidado VIP é um amigo que eu ganhei no programa Antártico Brasileiro, uma pessoa que eu não conhecia. Eu me sentia assim meio só, falando essas coisas de geopolítica para os colegas cientistas. Assisti uma palestra dele e falei, pô, eu achei minha cara metade, né? Pensamos igual, e foi uma afinidade na hora, e um amigo que eu ganhei para a vida. É uma pessoa que eu ganhei para a vida de amigo, de carinho, veio na minha casa, conhece minha esposa, conhece minhas filhas. E é para ele que eu ligo. É um amigo, um grande amigo. Então, apresento a vocês aí o comandante do navio Patrulha lá em Manaus, o Leonardo Matos. Boa noite, comandante Leonardo Matos. Seja bem-vindo, querido. É um prazer lhe receber aqui na nossa casa. Já estamos lhe vendo e acho que ouvindo super bem. Fica à vontade, a casa é sua, hein? Muito obrigado, Alencar. Obrigado, meu amigo Paulo Câmara. Boa noite a todos. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, né? Eu acho que falar de Antártica, falar da importância da Antártica, não apenas para o Brasil, mas para o mundo, é sempre uma grande satisfação. Quando o Paulo Câmara me convidou para o evento, eu fiquei muito satisfeito, muito feliz. Como ele mesmo falou, nós nos conhecemos em função do Programa Antártico. Eu sou professor de geopolítica lá na Escola de Guerra Naval da Marinha do Brasil, fui oficial da Marinha, da Ativa, durante muitos anos, há 10 anos sou professor de geopolítica e tenho o tema da Antártica, o tema da geopolítica polar, não apenas Antártica, mas também do Ártico, como meu tema aí principal de pesquisa, e acabou tendo essa afinidade, nos conhecemos, e, em função disso, temos aí tentado batalhar justamente para divulgar a importância da Antártica para o Brasil, em função de tudo isso que o Paulo já comentou, e vocês já sabem disso, né? A proximidade geográfica que a Antártica tem em relação ao Brasil, a influência no clima brasileiro, a importância para o nosso agronegócio, por exemplo. E uma coisa que o Paulo comentou na apresentação dele, excelente, um espaço tão grande, né? Um espaço físico, né? Um espaço maior do que Estados Unidos, maior do que, na verdade, a Antártica, se fosse um país, seria o segundo maior país do mundo, só perderia para a Rússia, né? Ou seja, tem um espaço geográfico desse tamanho que, na verdade, não pertence efetivamente a ninguém. Ele explicou bem essa questão aí dos 7 países que reivindicam o território, mas, na verdade, a Antártica ainda não pertence a ninguém, e ela não pertence também por uma questão muito simples. A Antártica é um ambiente muito inóspito, né? Muito difícil de estar na Antártica, é caro estar na Antártica, por isso que a Antártica não tinha, não tem, né? Não tem povo nativo, ou seja, não tem esquimó na Antártica, né? Temos esquimó no Ártico, mas não temos na Antártica. Então, o que temos na Antártica são pesquisadores e aqueles que apoiam os pesquisadores. E também achei assim, muito importante o que o Paulo comentou sobre a ciência como a ferramenta geopolítica, não só do Brasil, mas de todos os países que estão na Antártica. A importância da Antártica para esses países, ela tem direta relação com os cientistas, com os pesquisadores. Por isso que todos aqueles que gostam de pesquisa, que gostam de aventura, incentivo demais que procurem pesquisas relacionadas ao Programa Antártico Brasileiro, aos vários grupos, né, das várias áreas de pesquisa dentro do Programa Antártico Brasileiro, porque eu acho que realmente é algo que tem muito a crescer, né? A Antártica é muito interessante, às vezes, né, Alencar, Paulo, né, quando eu olho aqueles comentários de homem de construir uma estação de pesquisa na Lua, de programa para Marte, e a primeira coisa que me vem à cabeça é a Antártica, né? Ou seja, um espaço do tamanho que é a Antártica. Eu acho que isso tem muito a crescer. A questão também do 2048 é uma questão realmente muito importante. Não se constrói uma estação científica na Antártica de um dia para o outro, demora, além de ser, obviamente, custosa, demora, e essa relação, esse slide que o Paulo colocou com o wishlist que ele falou, eu acho que é muito relevante, né? A questão do dinheiro, e uma coisa importante que eu estava vendo aqui nas perguntas em relação dos cortes na ciência para o orçamento do ano que vem, é lógico que os cortes na ciência são péssimos, mas é muito importante nós termos a lista pronta, porque a questão de recursos, eles acabam surgindo. Então, se nós não sabemos o que queremos, não adianta, porque de repente o recurso aparece e a gente não sabe o que quer. Então, a lista de o que nós queremos na Antártica, segunda estação, uma estação mais para dentro, ou em outra posição favorável, construir um aeródromo, como o Paulo mostrou, o caso lá da estação inglesa de Rotera, vimos que a Argentina tem aeródromo, vimos que o Chile tem aeródromo, que é o aeródromo que nós utilizamos,
né? Ou seja, a lista do que precisamos. A nossa estação antártica nova, ela surgiu em função do incêndio, terrível incêndio, vitimou 2 militares em 2012, e é um dado importante, é um projeto de Estado, não é de nenhum governo especificamente. A estação nova, a nova Estação Antártica Brasileira, que é um orgulho para todos nós, ela recebeu de recursos de diferentes governos. Começou no governo da presidente Dilma, o presidente Temer continuou com os recursos e o presidente Bolsonaro terminou a estação. Ou seja, é um programa do Estado brasileiro. Isso é muito importante. E a divulgação da importância da Antártica para o Brasil, por que ela é importante, é que vai levar justamente aos nossos políticos a darem recursos para a ciência e para a Antártica. Fiquei muito satisfeito com o convite. Muito obrigado aí, Alencar e Paulo. Maravilha, maravilha, Léo, querido. você podia comentar sobre se interessa ao Brasil a manutenção do tratado? Já Sim, deixou sim. uma pergunta aí. Além disso, eu só queria... Apertar o Léo aqui. Beleza, vamos aproveitar que ele está com a gente. E antes, né, do Leonardo responder, foi muito importante ele ter destacado, né, que o Programa Antártico Brasileiro, que é um dos programas científicos mais longevos, né, se não o mais longevo que nós temos, ele é um programa de Estado, né? Não é um programa de governo, não é a ABC que decide se o programa vai receber financiamento, não. É um programa de Estado, é o Estado que gerencia o programa. E aí a gente fortalecer o programa pelos motivos que vocês dois bem destacaram, é uma necessidade, né? Maravilha, então. Leonardo vai responder a pergunta do Paulo, e eu queria, para ajudar a complementar a pergunta, trazer aqui o comentário do Paulo, do Sérgio Câmara. A reivindicação de território é uma demanda política. Após o término do Tratado de Madrid, teremos possíveis pedidos de posse para cada país. Já está cercando seus quintais. É uma perspectiva preocupante. Maravilha, obrigado, Sérgio, pelo comentário, querido. Olha, em relação à pergunta do Paulo sobre o tratado, totalmente, né? Nós precisamos manter o tratado como está, precisamos manter a Antártica como um espaço para pesquisa, mas não adianta apenas a gente querer, né? Nós temos que ter presença, temos que ter uma ciência de qualidade, temos que ir para os fóruns. É muito apropriado o Paulo ter comentado sobre aumentar a nossa presença nas reuniões da TCM. Ele mostrou rapidamente, não sei se vocês identificaram, né, mas na reunião de 2019 nós estávamos juntos lá em Praga, e efetivamente a representação brasileira precisa ser maior. Quando nós vemos a representação de outros países, como Austrália, Reino Unido, Estados Unidos, mesmo da Argentina, a gente vê que nós precisamos ter uma representação maior nas reuniões de mais alto nível. A TCM é uma reunião anual dos membros do Tratado da Antártica, né? São os 29 consultivos, aqueles que têm direito a voto e a veto. É importante a gente lembrar. Na ONU, por exemplo, são 193 países. Em relação à Antártica, são 29 países, ou seja, é um lugar de destaque, efetivamente. E por que o tratado precisa ser mantido, na minha opinião? É importante a gente entender que, geograficamente, a Antártica está muito próxima do território brasileiro. Eu gosto muito de citar isso nas minhas palestras, nas minhas aulas sobre a Antártica, que um navio sai do Rio de Janeiro, chega primeiro na Antártica do que chega a Belém. Ou seja, a gente não tem essa noção. Se a gente perguntar, se eu fizer essa pergunta para qualquer aluno de escola do Rio de Janeiro, ele não vai acertar. Né? Ou seja, não há essa percepção de quanto a Antártica está próxima. Se a Antártica está tão próxima do Brasil, obviamente que aquele bloco de gelo enorme tem uma influência muito grande no clima brasileiro. Nós estamos vendo aí todas essas questões da mudança climática, e eu também aproveito para fazer um gancho muito rápido, a gente não tem tempo para estender aqui, que é a questão do Ártico, ou seja, o que está acontecendo no Ártico, a gente tem que saber o que está acontecendo lá para prever o que pode vir a acontecer na Antártica, mas Ártico é papo para uma outra live. Mas é importante a gente entender, então, que a Antártica, como um blocão de gelo óbvio que se nós tivermos exploração mineral na Antártica, se tivermos aí uma divisão, e aí eu já entro na pergunta que foi feita pelo Sérgio Câmara, eu acho, Sérgio, muito difícil na hora eu não consigo ver muito a questão de uma divisão territorial clássica, especialmente nessa região da Península Antártica, onde está a nossa estação, porque são muitas estações e de muitos países.
né? Então, o Paulo comentou rapidamente, mas somente na nossa ilha, onde nós estamos, a estação brasileira está, você tem estação do Chile, você tem estação da Argentina, da Rússia, da China, da Coreia do Sul, ou seja, não são países quaisquer, né? Ou seja, como é que você vai dividir a ilha onde nós estamos, por exemplo? Né? Então, existe o setor específico, inclusive esse setor reivindicado por Argentina, Reino Unido e Chile, é um setor coalhado de estações de vários países. Então, é difícil da gente prever como é que seria uma divisão territorial da Antártica, mas uma coisa é certa, e o Paulo já comentou, temos que aumentar a nossa presença na Antártica, né? Ou seja, temos que estar presente em outras posições, mesmo pequena. Não precisa ser uma estação tão cara como a nossa estação, não precisa ser uma estação tão grande, mas eu acho que geograficamente, né, nós temos que estar posicionados em outro lugar, seguindo a ciência, escutando os pesquisadores, vendo quais seriam as áreas interessantes para a ciência brasileira explorar, por que não do outro lado do Mar de Weddell, por exemplo, poderia ser uma possibilidade. Nós temos estação da Alemanha lá do outro lado, temos estação russa, estação da Índia, por exemplo, depois do Mar de Weddell. Ou seja, eu concito os pesquisadores antárticos, aqueles que estão na Antártica, inclusive, peguem o mapa, pensem em interesses da ciência brasileira, né? Vejam, obviamente, a questão logística, né, do acesso à estação. Às vezes, quando eu escuto alguns colegas falando, né, o professor Jefferson Simões, muito amigo meu, e do Paulo Câmara, falando da gente ter estações no interior da Antártica, eu lembro que o apoio logístico para uma estação no interior da Antártica ele é mais complicado, né? Ou seja, uma estação onde não tenhamos acesso pelo mar, pelo oceano, você já cria uma outra dificuldade, ou seja, você só chegaria nessa estação com apoio de aeronaves, ou seja, de aviões, né? Aliás, estamos aí na expectativa do KC-390, né? A nova aeronave da Força Aérea Brasileira, que eu acho que vai ser um grande ganho para o Programa Antártico Brasileiro também. Então, já respondendo a pergunta do Paulo, com certeza o Tratado da Antártica é muito importante que o Brasil finque o pé para mantê-lo, mas não adianta vontade, porque a gente tem que entender que no sistema internacional o que manda é poder, né? Ou seja, não adianta que só querer, né? O país tem que ter representatividade, tem que ter força no sistema internacional, poder relativo entre os países, para poder fazer valer a sua opinião. E com relação à divisão que o Sérgio Câmara comentou, eu tenho dificuldade de vislumbrar como seria essa divisão no futuro, caso realmente ela venha a acontecer. Tomara que ela não venha a acontecer, mas caso venha a acontecer uma divisão, eu fico com dificuldade de tentar entender como que ela efetivamente seria. Eu não sei se teríamos aí uma disputa efetivamente militar, né? Porque especificamente aqui no setor antártico, aqui da Península Antártica, seria muito complicado a gente ter uma divisão assim formal, como a gente pensa, né? O que eu acho que pode vir a acontecer em alguns setores da Antártica, onde as estações são mais, digamos assim, poucas estações e distantes uma das outras, pode ser, sim, que aí tenhamos alguma coisa em termos de exploração mineral ou alguma coisa nesse sentido, mas na Península Antártica eu acho que seria mais difícil de nós vermos essa coisa clássica de divisão territorial, passar uma linha, ou seja, aquele mapa tradicional que a gente pensa quando a gente fala de divisão territorial. Na Antártica eu acho que a coisa vai ser um pouco diferente. O que a gente pode ver, por exemplo, pegamos aí o caso de Kunlun, que é a estação antártica mais alta no continente antártico, uma estação chinesa. Kunlun fica a 4.000 metros de altitude. Vocês imaginam, o Paulo está aí no nível do mar, daqui a pouco ele vai mostrar para vocês, né? Ou seja, a nossa estação antártica está no nível do mar. Vocês imaginam uma estação antártica a 4.000 metros de altitude. Essa estação é uma estação da China. E a China se tornou membro consultivo do Tratado Antártico em 85, depois do Brasil, que entrou em 83. Ou seja, a China já está construindo a sua 5ª estação na Antártica, né? E isso não tem nada a ver com geopolítica, né? Só tem a ver com ciência. É lógico que tem a ver com geopolítica, né? Maravilha, obrigado, Leonardo, pela sua resposta. Paulo, quer complementar? Muito bom, Léo, muito bom, obrigado pela sua... Eu vou trazer agora uma pergunta aqui do Alessandro Gurki. Marâmbio pode ser uma opção para expandir, compartilhar com nossos vizinhos argentinos? Eu acho que seria excelente ideia, né? Na minha avaliação,
né? É óbvio que eu não conheço a estação de Marâmbio, teria que, obviamente, visitá-la, etc. Inclusive, até é algo que eu incentivo aos nossos antárticos que estão aí, se for possível, conhecer outras estações. Eu sei que agora, em função aí da questão da pandemia, está mais limitado, mas no futuro, assim que a questão da pandemia estiver realmente resolvida ou zerada, se Deus quiser, em breve, eu acho que Marâmbio é uma excelente opção. Marâmbio tem aeródromo, o Programa Antártico Argentino sofre com problemas de economia. Infelizmente, nós temos acompanhado as dificuldades econômicas que a Argentina tem passado. Então, embora a Argentina tenha essa quantidade, aliás, um gancho para nós mostrarmos o exemplo da Argentina. A Argentina, embora esteja passando por severas dificuldades econômicas, a grande maioria das estações argentinas não tem pesquisa nenhuma. Existem apenas militares argentinos das 3 forças armadas da Argentina ocupando as estações apenas para marcar posição, apenas para lembrar da geopolítica, né? Para lembrar da questão territorial. Não tem pesquisa, pouquíssima pesquisa, né? As pesquisas argentinas nas estações argentinas são muito limitadas. Então, eu vejo com bons olhos, lógico que o momento político aí, em função do presidente brasileiro ser mais à direita, do presidente argentino ser mais à esquerda, o momento político talvez não seja interessante, não seria muito fácil uma proposta como essa, mas, de novo, também aproveitando a listinha de wishlist do Paulo, a gente tem que ter isso no wishlist. Então, se a gente avalia que Marâmbio é uma possibilidade, e ela, na minha avaliação, é uma possibilidade, como o Gursky colocou aqui, a ideia de Marâmbio, por que não? Né? E vamos visitá-la, vamos conhecê-la, vamos atualizar as informações sobre Marâmbio, como que ela está, e no momento político adequado, num momento político melhor, a gente pode propor, por exemplo, uma administração conjunta de Marâmbio, como acontece com a estação de Concórdia, que é administrada conjuntamente entre França e Itália, lá do outro lado. Né? Então, assim, eu não estou inventando nada, né? A estação de Concórdia é uma estação que ela tem a sua administração dividida entre a França e a Itália. Por que não fazemos isso com a estação de Marâmbio? Eu acho que seria excelente, inclusive para a própria Argentina, ou seja, o Brasil contribuindo financeiramente para a manutenção da estação de Marâmbio, seria um custo mais baixo, né? Poderíamos aí ajudar, inclusive, a melhorar a pista, que eu não sei como é que estão as condições da pista lá em Marâmbio, por exemplo, a pouso das aeronaves, mas eu vejo como uma das possibilidades de melhor custo-benefício para o Brasil, se nós fizéssemos aí um acordo com a Argentina em termos de administração conjunta. Seria excelente, excelente, inclusive para efeito de mentalidade antártica, mentalidade de preservação do continente antártico, de manter a Antártica do jeito que está, o Tratado da Antártica, digamos assim, inalterado. Eu acho que Marâmbio, sem dúvida, é uma excelente opção. Muito boa a lembrança do Gursky. Só um comentário sobre isso. O aeródromo de Marâmbio realmente precisa de uma melhoria. O pessoal agora está tendo dificuldade de pousar lá. Estão pousando mais à noite, porque de dia está descongelando. Eles vão fazer uma reforma lá. Pode ser um bom momento a gente oferecer. Nós temos na Força Aérea um departamento que cuida só de aeródromos, né? Eu aprendi isso lá na ESG. E eles vão precisar mexer naquele aeródromo que estão só pousando de noite agora, porque de dia a pista derrete. Então, é uma opção interessante, sem dúvida. Então, o timer correto, né? De repente, esse seria o timer certo, né? Maravilha, obrigado pela resposta aí, comandante Leonardo. Obrigado, Paulo, pela resposta. Vou trazer mais uma pergunta aqui, que é do Sérgio novamente, né? O Sérgio Câmara. O corte de 690 milhões para a CNPq foi um tiro no pé na atual crise. Se ganhou 99,6 milhões, cerca de 400 milhões, qual é a estratégia do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico diante de uma estação tão cara? Ainda bem que é para vocês essa pergunta, não é para mim. Não, olha só, eu vou roubar essa resposta do Paulo, pelo menos vou responder na frente dele, só para dizer o seguinte: isso acontece de tempos em tempos, ou seja, não é exclusividade do momento, né? Se a gente pegar toda a linha do tempo aí de gastos com pesquisa no Brasil, em outros governos, etc., isso aí tem muito a ver com a questão também econômica. Aí volto a insistir,
mais um motivo para programas como esse, como o canal Antártico, o Ice Live e outros programas do tipo, e vocês que estão assistindo, incentivarem, pedirem aí onde vocês têm contato, nas suas universidades, nas suas escolas, no seu ciclo de amigos, comentar sobre isso, comentar sobre esse canal, levantar esse tipo de pergunta para os seus amigos. Faça uma enquete, eu faço um pedido a vocês que estão assistindo agora o programa, ou depois vão assistir o programa gravado. Faça uma pergunta para os seus amigos, perguntem sobre a Antártica, né? O Paulo comentou sobre uma pergunta de um senador que tinha dúvidas de como é que chegava na Antártica, como era na Antártica. Compartilhem com seus amigos. Quando terminarem o programa, quando o programa estiver disponível lá no YouTube, peguem o link do programa, compartilhem nas suas redes sociais. Façam isso. Vocês vão estar efetivamente ajudando a mentalidade antártica brasileira. Cada um faz a sua parte. Orçamento é com o Congresso Nacional. Nós elegemos nossos deputados e nossos senadores para chegar lá e mudar isso, né? Escolhemos o presidente, nós estamos numa democracia. Pior se estivéssemos numa ditadura que nem China, Coreia do Norte e outros países, que aí a gente não teria ingerência nenhuma. A gente não gosta de um determinado governo, ótimo. Nas próximas eleições, a gente muda, vota em outro, vota no deputado correto, vota no senador correto. O Paulo comentou muito bem, várias coisas que foram feitas na Antártica foram conseguidas por emendas parlamentares. O Paulo comentou isso, é muito importante. Então, quando você voltar, quando você escolher o seu senador, quando você escolher o seu deputado, cobre dele depois. Deputado, o senhor conhece a Antártica? O senhor sabe que a Antártica é importante para o Brasil? Senador, o senhor conhece a Antártica? Sabe por que a Antártica é importante para o Brasil? Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, cada um de nós tem a sua caixinha de responsabilidade. Também não adianta a gente só reclamar, eu acho que a gente tem que dar a cara a tapa, tem que fazer o que a gente efetivamente pode fazer. Vai lá, Paulo. Só complementando o que o Léo já falou, assino embaixo. É muito difícil eu discordar do Léo, concordo com o que ele falou. A gente tem senoides, né, de financiamentos, não é de hoje. Tem época de vacas gordas, vacas magras, vacas gordas, vacas magras. Nós estamos agora na fase de vacas bem magras. Mas eu sou um otimista, eu acho que as coisas vão melhorar. O dinheiro do CNPq, MCT, eu não posso falar por eles, eu não sou funcionário do MCT, acho que isso é uma pergunta boa para mandar para eles, né? Mas tem sido pago, assim, né? O financiamento tem sido pago. A dificuldade nossa tem sido bolsas da CAPES, que já é um outro ministério, o Ministério da Educação. Mas nós estamos correndo atrás disso, estou literalmente correndo atrás disso, dentro daquilo que eu posso fazer, né? Que é exatamente isso, cobrar do meu representante parlamentar e no Congresso, que eu moro em Brasília, tentar fazer algum contato, influenciar na medida do possível. Mas nós estamos fazendo pesquisa, do jeito que dá, não pode parar, não pode parar. Exatamente. Tem gente que veio aqui com dinheiro do bolso, que seja, mas não pode parar. A ciência está fazendo a sua parte, né, Paulo? Estamos aí, estamos lá ocupando a nova estação e vamos esperar esse momento de vacas magras passar e, como o comandante Leonardo falou, né, manter a nossa lista de desejo atualizada, porque em algum momento esse capital, esse montante vai chegar. Porque a importância do programa Antártico, a gente fica discutindo aqui nesse canal e outros canais, a gente está apresentando para o público que é importante. Agora, como a classe tomadora de decisão vai ver isso, fica fora da nossa alçada, né? Vou trazer mais uma pergunta aqui do Luiz Costa. Ele falou o seguinte, ó: Paulo e Leonardo, vocês podem compartilhar uma bibliografia básica para quem tem interesse em ler mais sobre geopolítica antártica? Quais são as leituras obrigatórias sobre o assunto? Olha, pergunta, eu indicaria um artigo. Tem os artigos. Ele colocou um artigo aqui. Eu ia falar do nosso artigo. Tem que começar lendo o nosso artigo, meu e do Léo, que saiu na Revista Marítima Brasileira. Aqui, do Paulo eu vi um artigo, né? A Ciência Antártica como Ferramenta Política para o Brasil. Esse ele já leu. É meu e do Léo. É meu e do Léo isso aí. Esse artigo é meu e do Léo. Nós somos coautores. Esse aí já está na conta dele. Ele está esperando os próximos. Olha, realmente, eu tô com isso aqui também no meu checklist, wishlist, né? Já tem sido cobrado bastante para escrever um livro sobre geopolítica antártica. A grande geopolítica brasileira que falou sobre a Antártica foi a Terezinha de Castro, né? A professora Terezinha de Castro é, sem sombra de dúvidas, uma guerreira.
A Terezinha escreveu um artigo, aquele artigo que o Paulo mostrou num dos slides, a teoria da defrontação, em 56. Então, aqueles que, por acaso, querem ler um pouco sobre geopolítica antártica raiz, procurem em sebo. Obviamente, não tem nenhuma nova reedição, acho que poderia até ser o assunto de uma reedição do livro da professora Terezinha de Castro, Rumo à Antártica. Né? O Rumo à Antártica é o primeiro livro de geopolítica antártica escrito em língua portuguesa, foi publicado em 1976 e tem disponível, sim, em alguns sebos para compra, e é muito legal, é um livro que trata aí da história da Antártica, então, em termos de língua portuguesa, é a primeira referência que, em termos de livro, é a primeira referência que eu passo para vocês. Temos vários artigos, como esse do Paulo, tem alguns artigos meus também, anteriores até, eu conheci o Paulo, que eu já publiquei na revista da Escola de Guerra Naval, onde sou professor, mas eu estou realmente devendo aí escrever um livro com base até da minha dissertação de mestrado, onde eu tracei uma história do interesse brasileiro na Antártica, por que o Brasil aderiu ao tratado só em 75, isso aí é o tema do meu estudo na Universidade Federal Fluminense, quando eu fiz o meu mestrado em estudos estratégicos, e a minha dissertação é isso, e tem muita gente aí pedindo para eu transformar em livro. Se Deus quiser, eu consigo um dia. Maravilha. Então, tem um comentário aqui do Alessandro, hein? Eu acho melhor de escrever um livro sobre geopolítica geral, assim, estilo Novo Meira Matos, assim, né? Mas isso aí eu já tô cozinhando ele aí. Maravilha. Aí, boa noite, comandante Leonardo. Bonita camisa. Agora vem nos visitar aqui. Olha aí, já fez o convite, hein? Maravilha, obrigado, senhores. Gus. Muito obrigado. O papo está muito bom, está excelente. Mas eu tenho que fazer aí o papel de advogado do diabo, né? Nossa Ice Live já está bem adiantada. Eu queria agradecer fortemente ao comandante Leonardo Matos, que fez a gentileza, né, de nos brindar com a sua presença na Ice Live do Dr. Paulo Câmara. Então, queria lhe agradecer fortemente. Queria agradecer também ao Paulo por ter convidado o Leonardo para nossa casa aqui, o canal Antártico, para que a gente possa receber aí uma das pessoas que tem contribuído bastante para o estudo da geopolítica antártica. E antes de me despedir, eu vou deixar a pergunta que não quer calar, Leonardo. Você volta para cá um momento aí para compartilhar um pouco mais desse seu conhecimento e trazer para a gente uma Ice Live sua sobre geopolítica. Bom, sobre o assunto que você quiser conversar, trazer em outro momento, você faz essa gentileza, sim ou não? Será um prazer, sim, desde já aceito com certeza. Vai ser ótimo aí poder voltar aí para o canal. Parabéns aí pelo trabalho seu, Alencar. Excelente. Muito obrigado, meu querido. Mais uma vez, mais obrigado. Muito obrigado pela sua presença aqui. E o pessoal já está aí aguardando essa sua Ice Live. Não vai ser nessa temporada, né? Como a gente já comentou, a gente está com a casa já fechada até a próxima temporada, mas certamente nós vamos agendar aí uma Ice Live sua. E você traz aí para a gente a sua dissertação e um pouco da atualização que foi feita sobre ela, né? Esses artigos publicados aí certamente vão contribuir bastante para a gente poder entender um pouco mais esse intrincado cenário geopolítico antártico mundial. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, querido. Obrigado a todos. Obrigado, Paulo. Forte abraço aí. Fica com Deus. Abraço também. Saudade, querido. Fica bem. Você também.